Boa noite, estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, toda segunda-feira às 22h30. E para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora na TV, que é jovem de cara e de coração. Aqui nós recebemos diversos entrevistados, pessoas, para ter aquele bate-papo bem informativo e bem esclarecedor para toda a população. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é o Dr. Marlon Tomazetti. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. Bom, o prazer é todo meu e todo da TV União de receber uma pessoa tão querida quanto o senhor. Para quem está em casa, o Dr. Marlon Tomazetti, ele é procurador do Distrito Federal e também é professor que desempenha esse ofício com muito amor e vai conversar um pouquinho com a gente, né, sobre vários temas aqui interessantes acerca do direito empresarial que vai interessar a quem está em casa. Mas antes disso, doutor, eu gostaria muito que o senhor compartilhasse conosco a sua história, né? Eu sei que hoje o senhor é uma pessoa admirada, renomada, mas por trás de todo ser humano tem uma história. Eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco conosco, se possível. Bom, eu sou daqui de Brasília mesmo, sou nascido e criado mais especificamente em Taguatinga. Eu tenho 46 anos, sou professor de Direito Empresarial aqui no CEUB há 24 anos quase. Sou graduado na UNB, fiz mestrado e doutorado no CEUB. E sou advogado também, além da Procuradoria do Distrito Federal. Sou pai do Leonardo, que tem 13 anos, e sou casado com a Kênia. E estou muito feliz de poder participar desse programa aqui. Eu também estou muito feliz de receber o senhor aqui. E o Dr. Marlon Tomazetti, ele é escritor também. Um dos ofícios que ele desempenha é o de escritor, inclusive os livros dele eu estudo direito empresarial com o Dr. Marlon Tomazetti e gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia de escrever um livro. Eu comecei a dar aula em 1998 e um pouquinho depois de começar a dar aula, a minha matéria, que é o direito empresarial, mudou muito com o surgimento do Código Civil. E eu tive uma grande dificuldade de encontrar livros para estudar, e os alunos também no CEUB, onde eu estava naquele momento, de encontrar algo que tivesse atualizado. Então, a ideia de criar um livro foi uma ideia de pegar o material de preparação das aulas e transformar num material para os alunos. Como acabou ficando grande, eu falei, olha, pode ser que venha a ser publicado. E meu primeiro livro foi publicado em 2003 pela editora Juarez de Oliveira com esse foco, As Aulas do CEUB à Luz do Código Civil. Muito bacana, ou seja, o senhor pegou aquelas suas anotações, né, do acervo pessoal ali para montar as aulas e aquilo se transformou em um livro, sempre atualizando. E aí é bom porque à medida que o senhor dá aula, o aluno pode acompanhar também pela doutrina, pelo livro. Muito bacana. Doutor, nós entramos em um cenário tão complicado de pandemia e a sua matéria, né, que leciona, e não só a matéria, a sua área de atuação e o amplo conhecimento acerca do direito empresarial, direito comercial. E eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho conosco, porque existe um instituto que se chama recuperação judicial. Quem está em casa, não sei se já ouviu falar dessa palavra, mas se trata da recuperação judicial, que foi muito falado devido a essa crise, né, que várias empresas passaram. E eu gostaria muito que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. O que é a recuperação judicial, como tem o judiciário, enfim, como que esse instituto, como que ele tem funcionado durante esse período? Bom, o período da pandemia ele trouxe uma grande dificuldade de pagamento pelos empresários. Os empresários que ficaram impedidos de funcionar, que tiveram problemas na continuidade dos seus negócios, eles não tinham caixa, eles não tinham dinheiro para pagar os seus credores.
E, obviamente, em muitos casos, foi possível renegociar com cada credor individual, mas às vezes não dá. Às vezes não é possível conseguir essa renegociação com cada credor. Tem credor que não vai aceitar o acordo e que vai processá-lo, que vai tentar penhorar os bens dele. Então, a recuperação judicial é uma tentativa de fazer uma renegociação coletiva das dívidas. Alguém que é empresário ou uma sociedade pega os seus credores em conjunto e fala: olha, eu vou negociar com todos vocês juntos. Vocês ficam quietos por um tempo e eu vou fazer uma proposta de acordo e a gente vai debater. Em última análise, a recuperação judicial é um acordo entre um devedor e o conjunto dos seus credores, celebrado com a supervisão de um juiz. O juiz vai dar mecanismos para que esse acordo seja viabilizado, mas o acordo é celebrado entre devedor e o conjunto de credores. Durante a pandemia, houve uma grande expectativa que o processo de recuperação judicial aumentasse muito. Não aumentou tanto em número, porque muita gente simplesmente parou de funcionar. Mas surgiram processos muito importantes de recuperação judicial e que tiveram um resultado muito positivo em diversos casos. Em muitas situações, houve uma hipótese de recuperação judicial com sucesso, de conseguir um acordo para voltar a funcionar normalmente. Ou seja, a recuperação judicial, ela, como o próprio nome já diz, é uma recuperação, só que acompanhada pelo judiciário, acompanhada por um juiz. E existe alguma outra forma de realizar essa recuperação extrajudicial, de tentar essa negociação também? A mesma lei que trata da recuperação judicial, que é a Lei 11.101 de 2005, ela trata da recuperação extrajudicial, que é um pouquinho diferente porque o acordo já é feito fora do Poder Judiciário. Vai no Poder Judiciário só para homologar. Então você já consegue negociar com seus credores também em bloco, e a partir do momento que você tem uma aceitação não de todos, mas de um valor expressivo, você consegue levar para o juiz homologar e obrigar os outros credores a aceitar também. E hoje esse mecanismo é possível até para consumidores, por meio do tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, que tem um regime bem parecido. Nós já falamos aqui na TV sobre a recuperação de dívidas, já trouxemos pessoas aqui para falar sobre esse ponto a respeito do consumidor. Então é similar à renegociação de dívidas do consumidor, que normalmente acontece de acordo com o CDC. Isso, surgiu... Analógico. Surgiu um pouco antes essa dos empresários, mas a ideia é muito parecida. Há pequenas diferenças de procedimento, de regras, de prazos, mas a ideia, o cerne, o núcleo do acordo é o mesmo. Sim. Imagino que uma recuperação judicial, ela tenha mais aparato, né? Já que tem instrumentos diferentes, mecanismos trazidos pela própria lei. Ela é mais complexa do ponto de vista jurídico, mas também ela tende a ter um resultado mais positivo. Na recuperação extrajudicial, eu preciso de um acordo de mais da metade do valor dos créditos Sim. organizados. Na recuperação judicial, a conta não é bem essa. A conta é uma conta um pouquinho diferente para ser feita e às vezes é mais fácil de conseguir. Mais fácil de conseguir. A gente enfrentou, assim, né? O setor econômico, o setor empresarial da sociedade foi diretamente afetado com lockdown, com fechamentos dos estabelecimentos e tantas outras situações que surgiram a partir da pandemia, a partir dessa questão. E os índices na recuperação judicial, o senhor tem notícia se aumentaram, diminuíram durante a pandemia? Durante a pandemia, ao contrário das expectativas, o número de processos de recuperação judicial diminuiu. Assim como o número de falências, que é o encerramento na justiça dos negócios. A explicação que se tem dado, é uma explicação até fática, é que os negócios simplesmente pararam de funcionar. Deixaram de funcionar irregularmente, simplesmente fecharam as portas e ignoraram as dívidas. E isso deve ter um reflexo nesse ano e no próximo, nos processos de cobrança de dívida. Esses processos eles aumentaram muito, porque a inadimplência subiu bastante, tanto no setor empresarial
quanto nos consumidores nesse período de pandemia. E é interessante tentar negociar essas dívidas antes de que o credor entre com o processo, porque depois vai ser muito mais difícil. Um título de crédito ali a ser executado não tem muito o que discutir, não tem tanto o que negociar, né? Se for ter uma rigidez grande. E esse é o entendimento, doutor. Tem um quadro aqui também que nós expomos o outro lado, dos empresários. Eles reclamam muito que é difícil manter empresa no Brasil. Você começa uma empresa, desenvolve a empresa, mas aí vem tributo, aí vem pagamento de funcionários, vem a própria atividade econômica ali desempenhada, tantas situações que muitas vezes levam o empresário ao superendividamento. Mas antes mesmo da recuperação judicial, é possível que o empresário previna esses problemas, previna o superendividamento e até outras questões dentro da sua empresa. E a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor se o senhor poderia dar algumas dicas gerais de como que os empresários podem se prevenir para não chegar não somente nessa situação do superendividamento, mas quais seriam os pontos principais a serem observados, os pontos que o empresário não pode deixar de observar na sua empresa? Bom, inicialmente o empresário nem sempre é possível, especialmente nos pequenos negócios, mas sempre que for possível, ele deve manter reservas. Reservas especialmente para aquelas dívidas de cobrança mais relevante, despesas de empregados, retenção de FGTS, retenção de contribuição previdenciária, porque isso pode atrapalhar a atividade dele como um todo. Não sendo possível manter essas reservas, porque algumas atividades elas trabalham no limite, o caminho que os empresários devem buscar é sempre que surgir um problema ir negociar. O espírito do brasileiro é o espírito de negociação. Então, normalmente, essas negociações funcionam. Conseguir mais prazo, conseguir eventualmente algum tipo de abatimento em juros. Inclusive, nos próprios bancos, que são os maiores credores, você consegue ter isso. E o outro caminho é buscar linhas de crédito mais incentivadas. Durante a pandemia, a gente teve o Pronamp, que funcionou muito bem como uma linha de crédito para ajudar as pessoas que estavam passando por dificuldades. Sempre buscar ali, às vezes tem situações que são passíveis de resolução, às vezes um tributo também está sendo cobrado indevidamente, tantas questões que eles podem observar, né? Doutor, e a questão, por exemplo, de sociedade, né? Relações com sócios, o senhor teria alguma observação para fazer assim? Claro que a gente tem vários tipos de empresas, várias modalidades de sociedade, mas que o sócio deve observar, porque sociedade é quase um casamento. É verdade. A relação entre sócios é uma relação muito importante, porque só juntando pessoas, esforços e dinheiro, você consegue exercer algumas atividades. Tem algumas atividades que não dá para fazer sozinho, que você precisa de mais gente trabalhando ou de mais gente investindo. Então, a ideia da sociedade ela é fundamental, só que não se pode deixar de pensar nos problemas do futuro. Os problemas que você pode ter no relacionamento com o sócio. E aqui a gente tem um vício nos negócios, que é o vício de não usar um advogado. Não estou defendendo só a classe aqui, mas é só olhar fora do Brasil como isso é um costume. Todo mundo que tem um negócio tem um advogado para analisar os contratos. Os contratos sociais de sociedades, eles precisam já trazer previsões de problemas. Por exemplo, a saída de um sócio por meio de um falecimento gera uma obrigação da sociedade pagar. Mas se não tiver regra, tem que pagar de uma vez em 90 dias. Isso pode acabar com a vida da sociedade. O contrato social pode prever a forma de pagamento disso num prazo maior, em parcelas mais suaves, para não inviabilizar o negócio. Ou seja, várias situações, o que a gente tem, inclusive com a vivência que a gente observa, é que vários empresários, às vezes pela dificuldade ali do início e tudo mais, por querer cortar custos talvez, eles mesmos acabam se aventurando e fazendo, achando que futuramente não pode dar um problema, mas lá na frente acaba saindo muito caro para ele, não só caro financeiramente, mas caro em termos de estrutura, em termos de negócio e tantas outras situações. A gente precisa criar essa cultura que o Brasil ainda não tem, de o advogado ser parte do planejamento do negócio.
O advogado não é só para solucionar briga, não é só para resolver problemas. O advogado ele também faz parte do planejamento dos negócios. Nos Estados Unidos existe uma divisão muito clara entre o advogado que cuida dessa parte extrajudicial, do consultivo, e do que cuida do contencioso. A gente nem sempre tem essa separação porque a parte do consultivo ela não abrange todo mundo. Muita gente esquece do advogado nesses planejamentos. Só lembra quando tem um problema e não necessariamente é dessa forma. Inclusive a gente vê nos seriados americanos, né? Fica bem claro essa questão do advogado fazer parte ali daquele conjunto. Retrata bem isso. A série Suits, a série Billions, são séries que mostram muito desse papel do advogado fora Sim. de um processo judicial, na fase de negociação. E é bem importante essa atuação. A gente ainda precisa melhorar essa cultura aqui no Brasil. E falando nisso, é interessante, quem está em casa, né, e é uma curiosidade minha, como que é, na sua visão, o Brasil, ele está bem com relação aos outros países sobre o direito empresarial? Nossa política empresarial é boa? Como que funciona isso? Bom, a gente tem aí, tinha na verdade, um levantamento feito pelo Banco Mundial chamado Doing Business. E o Brasil estava muito mal no Doing Business. O Brasil estava atrás de países que são muito pequenos e que não têm a relevância e a importância econômica do Brasil. De qualquer forma, essa ideia do Doing Business mostrou problemas. E com algumas leis em 2019, em 2020, em 2021, a gente melhorou muita coisa. A gente conseguiu, por exemplo, diminuir o tempo para a abertura de um negócio no Brasil. A depender do tipo de negócio, a gente gastava 6 meses. Mas tem negócios que não precisava de toda essa burocracia. Imagine um salão de beleza, um escritório de contabilidade. Qual é a preocupação de ter um grande detalhamento, uma grande burocracia para isso? E isso era muito difícil. Agora a gente melhorou muito. A gente tem uma evolução muito grande nisso. A gente ainda precisa melhorar. A burocracia ainda é gigante. Sim. Mas a gente precisa melhorar. A gente já melhorou, mas está no caminho para melhorar mais essa abertura de negócios no Brasil. E a gente sabe, o senhor deve saber mais do que eu ainda, que o que mantém o Brasil são as pequenas, médias empresas. Muitas vezes a gente tem a noção de que não, o que mantém a economia são as grandes empresas, multiempresas, mas não é bem dessa forma, certo? 90% dos negócios que estão no Brasil são micro e pequenas empresas. Um pouco mais do que isso, até se você considerar os negócios informais. E elas são muito importantes na criação de empregos, no pagamento de tributos. Não dá para negar a importância das grandes empresas. Elas geram um volume muito maior de riquezas e de empregos. Mas o coração da economia do Brasil está nos micro e pequenos empreendimentos. Precisa cuidar desses negócios. E aí, no nosso primeiro assunto da recuperação judicial, a recuperação judicial é um processo muito caro para essas pessoas. Não é muito viável para elas usar a recuperação judicial porque é um processo que tem custos muito elevados. Muito elevados, exatamente. Bom, de todo modo, é importante que o empresário sempre se mantenha esclarecido, sempre esteja em contato com o advogado, esclarecendo sobre os seus direitos, não só advogado empresarial, né? Também, enfim, que cuide de outras áreas do seu negócio, da sua empresa, porque nós sabemos que empresa tem situações a serem resolvidas, existem pessoas, existem negócios, existem contratos, então é importante ele ter esse conhecimento amplo de como que funciona um negócio, né? Que tenha esses conhecimentos básicos e sempre esteja em contato com um bom profissional. É verdade, a consulta a advogados tem que passar a ser uma cultura para quem empreende no Brasil. E ainda que isso traga um custo a mais, é possível reduzir bastante o custo no futuro, porque o advogado ele pode diminuir muito problemas que podem vir a acontecer. E existem escritórios das próprias faculdades que já conseguem ajudar bastante nesse caminho.
num começo de um negócio muito pequeno, é interessante ouvir mesmo essas empresas júnior, esses escritórios de fomento que ajudam nesse assunto. Perfeito. Doutor, é muito bom ter essa entrevista com o senhor, bem esclarecedor para quem está em casa. Gostei muito desse bate-papo. Mas antes da gente encerrar essa entrevista, que nós estamos caminhando para o final, gostaria muito que o senhor deixasse um recado final para quem está em casa. Bom, o recado final para vocês é: empreender é importante, mas deve ser feito com cuidado. Eu não quero tirar nenhum empreendedor da iniciativa, mas quem for empreender deve pensar muito bem antes do empreendimento. E não acreditem que o dinheiro vem muito fácil. O dinheiro depende de muito trabalho a ser feito. Então, invistam, apliquem, empreendam com muito cuidado, com o auxílio de um advogado, com o auxílio de um contador, e tenham muito sucesso no futuro. Obrigada, doutor. Prazer imenso. Prazer meu. Volte mais vezes à TV União. Pode contar comigo. Bom, e nós chegamos ao final dessa entrevista, mas fique aí que nós voltamos com muito mais.